Salve, salve galera, meu nome é Vinícius Capato, eu sou psicólogo e coach e no vídeo de hoje a gente vai continuar falando de amor, de continuar com o clima dos corações pelo ar e vamos falar um pouquinho de relacionamentos à distância. Agora na perspectiva EAD, será que mesmo a distância é um empecilho para as relações viverem e sobreviverem? Vem comigo até esse vídeo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje a gente vai falar de amor, mas a gente vai falar justamente de relacionamentos à distância, de amores que possuem um leve espaço entre as pessoas e que talvez por um lado pode ser saudável, mas por outros as pessoas se consomem e competem entre si ou entram em relacionamentos abusivos justamente por não saber usar e aproveitar essa linha tênue que tem entre eles de espaço e de movimento diferente. É saber que é o seguinte, imagina aquele casal bonito, aquele casal de cinema, sabe aquela cena de um beijo romântico? Então, o que esse casal tem que um casal que possui uma distância não tem? É a mesma conexão. As pessoas têm uma conexão muito forte, elas se conectam, o vínculo fala mais alto do que tudo. E isso proporciona justamente que quando tem esses momentos de encontro, existe uma explosão de sentimentos. Sabe, aquela questão de cinema, de uma distância, de um casal que vai partir em viagem, aquelas imagens de soldados indo pra guerra e se despedindo das suas esposas, sabe essas imagens assim? Então, elas têm uma conexão, as pessoas, apesar da distância, elas têm uma conexão, um vínculo muito forte que faz com que o amor transborde independentemente de movimento diferente ou de estados diferentes. E estados que eu falo é você em São Paulo, a pessoa lá na Paraíba, você em São Paulo, a pessoa na Bahia. Eu conheço pessoas que têm relacionamentos de países diferentes e conseguem sustentar isso de uma maneira muito bonita. Então, acho que isso depende de muitos fatores e a gente vai falar um pouquinho deles hoje. O primeiro fator é a comunicação. Como você está se comunicando? Para quem não viu, eu falei um pouquinho de amor no meu último vídeo aqui, da fórmula secreta do amor, e tem muito a ver uma ligação de um vídeo com o outro, mas de uma coisa diferente. Quando a gente está falando de relacionamentos EAD, relacionamentos à distância, a gente traz muita perspectiva de que o nível de troca e de comunicação desse casal, né, dessa relação, tem que ser muito maior. Por que muito maior? Porque justamente como você não tem aquela pessoa para presencialmente, para ter uma troca, né, para ter uma validação, o humano pede muito isso, uma validação. Ah, você tá onde? Você tá em casa? Você precisa daquele okzinho, sabe? Aquele sinal do WhatsApp de, a pessoa me deu um sinal de onde foi. Isso até configura a questão de relacionamentos abusivos. Você tem o tempo todo tentar deixar a pessoa numa caixa ou no enquadre ou numa perspectiva de como você está vendo ou não. Então não coloque seu coração dentro de uma caixa fechada. Saia dessa imagem e construa uma imagem, sabe aquela imagem de pássaros voando juntos, de uma imagem de liberdade. O relacionamento à distância ele tem que ser construído nessa perspectiva, não na perspectiva de aprisionamento. Então saber que tem essa dualidade, uma prisão e uma questão de um voo junto, um voo conjunto, liberdade. Então a primeira questão é isso, troca, o nível de comunicação tem que ser muito maior. Por quê? Porque as sensações, o nível de sensibilidade de uma relação à distância, ele é muito maior. As pessoas intensificam a preocupação, a insegurança, os medos de perder ou de serem traídos. E por isso a troca, e aí quando eu falo troca, é falar de tudo que você sente. Se você tá bem com a relação, se você tá mal num dia, se você tá precisando sair, se você tá precisando ficar em casa, se você quer ver outras pessoas, se você precisa de algo para apimentar a relação, porque às vezes as pessoas entram nesse tabu que por estar com a distância, eu não tenho que falar de tesão, não tenho que falar de sexo, eu não tenho que falar do lado carnal. E pelo contrário, uma das partes cruciais justamente que vai alimentar por o corpo estar distante é entender como que você acende a sua chama do amor independentemente da distância. E eu não tô falando que você tem que mandar nudes para todo mundo, mas eu tô falando que você tem que mudar a sua perspectiva e utilizar os recursos que você pode. Então eu sei de pessoas que, assim, fazem visitas surpresas, pessoas que mandam mensagem com constância, e falo de demonstração de carinho, tá? E não de controle. Trazem a questão também de fazerem vídeos chamados. A gente tem muito recurso que a gente pode suprir talvez uma presença
por mais que não seja igual, tá? Eu sei que não é, mas eu acho que quando tem um vínculo que eu falei no começo do vídeo, quando tem aquele movimento de querer estar junto, você cria possibilidades para estar. Então eu conheço pessoas, já passei por relações à distância, eu conheço pessoas que têm esse relacionamento e de países diferentes e conseguiram sustentar. E de outras que por não conversar, por não trocar, não se comunicar, tenderam a levar para o lado da traição, tenderam a levar para o outro lado e talvez desconstruíram algo que tinha sido tão bonito que tinham construído apesar da distância, apesar do estado, apesar do movimento. Então, o nível de troca tem que ser muito maior. Além do nível de troca tem que ser maior por causa da sensibilidade, você tem que aproveitar suas linhas de conexão. O que são as linhas de conexão? Família. Sabe aqueles movimentos que você tem com a família? Família, amigos. Então, às vezes a gente tem casais que tem muito essa questão de... E aí eu tô falando casais, né, por uma questão cultural, mas a gente pode falar de poliamor, então nas relações, tá? De uma maneira geral. Se tem essa questão da distância, a gente acaba aproveitando justamente as conexões que a gente tem. Pode ser que eu não estou vendo a pessoa, e aí no nível de carência, eu acabo trazendo a questão meus amigos para mais perto, para não ficar com essa falta de troca. São carinhos distintos, são carinhos diferentes, sensações diferentes, mas elas podem se completar, se complementar. Então utilize suas linhas de conexão que vocês têm em comum, às vezes você com a família da pessoa, a pessoa com a sua família, com seus amigos, enfim, que você pode justamente usar isso para sustentar mais o seu movimento interno, talvez de carência de troca, de suprir um contato, né? Então utilize isso, explore bastante isso. E além dessas linhas de conexões, eu acho que você tem que utilizar também muito da construção junto. Se você não constrói isso numa relação, não planeja ela em conjunto, ela não vai se sustentar. Então eu estou fazendo todo um esforço, todo um movimento de fulano faz faculdade em um lugar, eu faço em outro, e aí a gente vai se ver só, sei lá, uma vez por mês, por exemplo. Mas eu sei que quando acabar esses 4 anos da faculdade a gente vai voltar junto porque a gente quer construir, a gente desenhou isso, essa linha nossa. Eu não estou falando da linha da conserva cultural, de casar, ter filho, não estou falando disso. Eu estou falando de plano, sabe? A gente quer morar junto, a gente quer ter um trabalho, a gente quer voar pelo mundo. Então, assim, construa isso em conjunto. Os planos juntos ajudam a sustentar a distância que existem a vocês. Então, essa questão do planejamento é muito importante. Perspectiva também é outra coisa muito importante. A pessoa saber qual que vai ser a próxima vez que ela vai te ver e muitas vezes também ser alimentada por surpresas de nossa, fulano apareceu, eu nem imaginava, fulano me mandou flores, ele está em outro país. Então utilize disso, de recursos e elementos surpresas, mas de se planejar, da pessoa ter uma perspectiva de quando vai te ver. Senão fica uma coisa só muito ilusória. Outra coisa, equilíbrio. Não adianta só uma pessoa ter que fazer um movimento de ver a outra. Então, beleza, vocês moram em cidades diferentes e aí só eu tenho que ficar indo na sua cidade, só eu tenho que ficar indo na sua cidade o tempo todo. Percebe que só um lado está desgastando? Só um lado está fazendo esforço? Só um lado está fazendo movimento? Mas eu não posso. Equilíbrio. Cheguem possibilidades que vocês possam fazer juntos. Então essa questão do equilíbrio é muito importante para entender justamente que a relação à distância tem um nível de sensibilidade e intensidade maior. Você não está vendo a pessoa, você tem que entrar num movimento de troca com ela muito maior. Põe na balança. Lembra do último vídeo. Faz esse equilíbrio, entra na fórmula, sai das expectativas, das perspectivas do outro, entra na sua com o outro. E isso vai sustentar muito mais a relação. E entender também que tem um fator que é muito importante, a questão da maturidade emocional. Não adianta eu ficar igual um louco correndo atrás da pessoa, stalkeando todas as redes sociais e vendo o que ela curte, onde que ela tá, ligando toda hora. Opa, ó o abuso. Alerta. Sinal vermelho pra você. Por quê? Você está entrando numa relação abusiva. Você está querendo colocar a pessoa na sua mão. Isso não é cuidado. Controle é diferente de cuidado. Entra nessa perspectiva justamente de falar do que você está com vontade, falar dos momentos que você está carente, dos momentos que você está com tesão acumulado, de tudo. Isso vai ajudar você a sustentar a relação, vai ajudar você a permear talvez em conjunto as suas sensações que por vezes são internas. Eu tô de TPM aquele dia, eu tô puto com a minha mãe porque a gente brigou, e aí eu quero fazer uma besteira. Não vai por fora, olha por dentro, não vai arrebentar uma relação por causa de coisas de fora não. Então liga o alerta interno, é como se tivesse o tempo todo um sinaleiro interno em você te colocando sinais, amarelo de alerta, vermelho de que você não vai ultrapassar e verde que as coisas precisam fluir.
Então, muito atento a esse movimento para não ser algo cansativo. O relacionamento à distância ele não tem que ser cansativo. Ele tem que ser algo que seja em ponto de equilíbrio, mas que justamente você possa explorar aquela questão de você ter, querendo ou não, mais liberdade, você ter mais espaço e aproveitar esse timing. Porque eu acho que é muito importante. Se for chegar numa fórmula de novo, né, eu querendo enquadrar, mas eu acho que é uma maneira fácil de tentar trazer os relacionamentos, as pessoas tentarem entender de jeito diferente, eu falaria que o relacionamento à distância ele tem essa questão da liberdade, é uma soma de liberdades, você tem um espaço, tem que saber aproveitar, mas a questão da saciedade, você tem que saber falar sobre você, da reciprocidade, acho que é diferente de entrar nesse movimento de troca constante, mas o timing, eu não acho que... Eu conheço pessoas que vivem em distâncias há muitos anos e conseguem sustentar essa relação, mas eu acho que relacionamento à distância você tem que saber ter um timing, porque não dá pra sempre você distanciar para sempre um vínculo, porque senão eu, Vinícius, sinto que não aproxima. Então eu acho que isso tem que ser muito bem desenhado justamente para poder agregar junto e você não se perder na relação. Você saber que por mais que o príncipe seja de um lado, a princesa do outro, tem um muro entre eles, isso pode existir, a relação não precisa deixar de existir. Então muito cuidado, tá? Relacionamentos à distância é isso, você entrar no movimento de troca constante e eu acho que essas questões facilitam muito para o relacionamento não morrer. Entenda o que dá vida, o que aumenta, né, essa questão que aumente a sua maturidade mesmo, com muita honestidade, com muita troca e carinho para não perder ou para não arrebentar alguém. Falar de sentimento é muito importante, sabe? A gente tem uma responsabilidade afetiva com o outro enorme e às vezes a gente não tem noção dessa proporção. Então, assim, é como se estivesse equilibrando, sabe, um copo de cristal. E aí, se deixar cair, você vai estraçalhar, arrebentar uma pessoa. Muito cuidado, tá? Meu alerta é esse. Então eu acho que o vídeo, não sei se ele ficou muito prolixo ou muito repetitivo, mas eu acho que ele tem muito a ver com o último vídeo sobre a fórmula do amor. Assiste lá, um complementa o outro, independentemente da distância. Eu acho que vocês têm que ter esse feeling de saber a troca, saber o movimento interno que vocês estão, se planejar junto, construir sonhos juntos, entender essa questão do time, de até quando isso vai acontecer, você ter sempre essas perspectivas de encontro para você fomentar justamente um amor que está aí dentro, que não é uma distância que vai atrapalhar. O relacionamento à distância, ele pode sim ser muito saudável, mas a gente tende a criar barreiras com ele. Então vamos quebrar um pouquinho as barreiras e nos permitir amar, independentemente da distância, independentemente dos obstáculos. E comenta aqui pra mim se você já teve um relacionamento à distância, como que foi esse relacionamento, foi saudável ou não, e o que você fazia para ajudar a manter, sabe, essa chama acesa independentemente da distância. Meu nome é Vinícius Capato, eu sou psicólogo e coach, espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, comente, compartilhe, se inscreve no canal, ativa a sinetinha aqui para você receber a notificação dos próximos vídeos e até a próxima.